Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje vamos mergulhar num documento-chave para quem quer entender como funciona a administração pública lá no Espírito Santo. A Lei Complementar número 46. É o famoso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Exato. Uma lei fundamental mesmo. Temos aqui a lei, né? Que define as regras do jogo para os servidores da administração direta, das autarquias, fundações estaduais. É o que chamam de regime jurídico único. Isso aí. Um corpo de regras único para todo mundo ali dentro. E a nossa missão aqui é tentar extrair a essência dessa legislação. Tipo, como alguém vira servidor público no ES? Quais são os direitos, os deveres que marcam essa relação? Como a carreira anda, né? E o que acontece se pisar na bola? Exatamente. Queremos dar uma visão clara das bases dessa estrutura toda. Vamos lá, então. Bom, vamos nessa. Para quem está pensando em seguir carreira no Estado, ou já é servidor, ou, sei lá, só tem curiosidade sobre como o Estado organiza o pessoal, essa análise pode trazer umas luzes importantes. Com certeza. Ajuda a entender a lógica por trás. Para começar, a lei já estabelece o alicerce, o regime jurídico único. Basicamente, é um conjunto de regras de direito público, né, que vai governar a vida funcional do servidor. Sim. Desde como ele entra... Até a aposentadoria ou, enfim, o desligamento. Isso. E ela define quem é o servidor, a pessoa que ocupa legalmente um cargo público. E essa definição de cargo público, olha, ela é interessante, mami. Não é qualquer função, não. Ah, não. Não. Precisa ser criado por lei, sabe? Ter um nome certinho, número de vagas definido e, claro, ser pago pelo Estado. Entendi. Essa exigência de ser criado por lei, isso é um mecanismo fundamental de controle, tanto de orçamento quanto de organização mesmo, para evitar que fiquem criando cargos à torto e à direito. Faz sentido. Evita a bagunça. Pois é. E a lei já aponta para a organização desses cargos em carreiras, né? Pensando na profissionalização, na progressão do servidor ao longo do tempo. Certo. E o caminho mais comum para ocupar um desses cargos efetivos, aqueles que são a base do quadro, qual é? Olha, a regra principal, e isso é um pilar da administração pública no Brasil todo, é o concurso público. O famoso concurso. Exatamente. Pode ser só de provas ou de provas e títulos. A ideia é garantir que a seleção seja pelo mérito, né, e que todo mundo tenha a mesma chance de competir. O princípio da isonomia. Além de passar no concurso, imagino que existam uns requisitos básicos, né? Sim, sim. A lei lista vários. Nacionalidade brasileira ou equiparada. Está em dia com as obrigações militares e eleitorais. Aquelas coisas de sempre. Isso. Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, que tem que ser confirmada por perícia médica, e pode ter outros requisitos que a carreira específica exija, tá? E tem aquela questão das vagas reservadas, né? Tem. Um ponto importante. A reserva de vagas de até 5% para pessoas com deficiência. Claro, desde que a função do cargo seja compatível com a deficiência. Entendi. Então, concurso é a porta de entrada principal para o cargo efetivo. Mas a lei fala de outras formas de provimento, tipo ascensão, aproveitamento. O que são essas coisas, assim, rapidinho? São formas de preencher um cargo, que geralmente se aplicam a quem já está dentro do serviço público. Ah, tá. Para quem já é servidor. Exato. Por exemplo, reintegração. É quando um servidor que foi demitido injustamente volta depois de uma decisão judicial ou administrativa favorável. Reversão é a volta do aposentado, em alguns casos. Aproveitamento é quando um servidor que estava em disponibilidade. Disponibilidade, que é isso? É quando o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, por exemplo. Aí ele fica disponível, aguardando ser realocado em outro cargo compatível com o que ele fazia. Entendi. São mecanismos para ajustar o quadro e garantir direitos em situações específicas. Isso, diferente daquele ingresso inicial pelo concurso. E, além dos cargos efetivos, tem os cargos em comissão, certo? Aqueles de chefia. Exato. Esses são bem diferentes. São de livre nomeação e exoneração. Quem nomeia é a autoridade competente, né? Geralmente para funções de chefia, direção, assessoramento. A famosa indicação. A ideia é ter pessoas de confiança da gestão nessas posições-chave. Embora a lei até sugira, olha só, que se dê preferência a servidores de carreira
para ocupar uma parte desses cargos. Mas não é obrigatório ser de carreira. Não necessariamente. A natureza deles é de escolha mais flexível, não exige o concurso público. É um contraste bem grande com a regra para os cargos efetivos. Entendi a diferença. E a lei também define prazo de validade para os concursos, né? Geralmente até 2 anos, podendo prorrogar uma vez por igual período. E exige que o edital seja super claro, com todas as regras do jogo ali. Ok, então a pessoa fez o concurso, passou, foi nomeada. Qual o próximo passo para ela de fato começar a trabalhar? Aí a gente entra numa sequência bem formal. Primeiro a nomeação, depois vem a posse e, por último, o exercício. Nomeação, posse, exercício. Nessa ordem. Exatamente. A posse é o ato formal em que a pessoa aceita as responsabilidades do cargo. Ela assina um termo e, muito importante, apresenta 2 declarações. Declarações de quê? Uma é de bens e valores, para ter um controle, né? Ver a evolução do patrimônio ao longo da carreira. A outra é informando se ela ocupa ou não outro cargo público, para verificar a questão da acumulação de cargos. Ah, para evitar acumular cargos indevidamente. Isso, porque a Constituição proíbe em muitos casos. E tem prazo para tomar posse, 30 dias depois da nomeação. Pode até prorrogar por mais 30 se precisar. E se a pessoa perder esse prazo? Aí, a nomeação perde o efeito. É como se não tivesse acontecido. Entendi. E depois da posse, vem o quê? Vem o exercício, que é finalmente começar a trabalhar mesmo, desempenhar as funções do cargo. E tem prazo para isso também? Tem sim. São 15 dias contados da data da posse. E, de novo, tem consequências se não cumprir. Se a pessoa não entrar em exercício nesse prazo, ela é exonerada do cargo. Nossa, tudo bem amarradinho com prazos. Pois é. Essa sequência, nomeação, posse, exercício, com prazos e documentos, mostra toda a formalidade que envolve a entrada no serviço público. Ok, uma vez em exercício, como a lei organiza a rotina de trabalho? Jornada, controle de ponto, essas coisas. A jornada padrão é de até 44 horas por semana ou 8 horas por dia. Mas, claro, existem regimes especiais, tipo plantões. E para os cargos em comissão? Aqueles de livre nomeação? Para esses, a lei fala em dedicação integral. A ideia é que estejam mais disponíveis, né? Faz sentido. E hora extra, pode? Pode, mas é exceção. É o chamado serviço extraordinário. Tem que ser remunerado, claro, e limitado a 2 horas por dia, em geral. E para quem estuda, tem alguma flexibilidade? Tem sim. A lei prevê um horário especial para o servidor estudante. Mas, tem que compensar as horas e não pode atrapalhar o serviço. E também garante um descanso mínimo de 11 horas entre o fim de uma jornada e o início da outra. E o controle de ponto? Como funciona? É rigoroso? Olha, o controle de frequência é diário. Tem até uma tolerânciazinha para registrar o ponto, uns 15 minutos. Mas é limitada e tem que compensar depois. E se faltar sem justificativa? Aí, dói no bolso. Perde a remuneração daquele dia. Mas, por outro lado, a lei reconhece um monte de situações em que o servidor pode faltar sem ter desconto no salário. Ah, as faltas justificadas. Tipo quais? Sim. E a lista é até grande. Inclui, por exemplo, um dia para doar sangue. Legal, cada quanto tempo? A cada 3 meses, tem também até 8 dias por casamento, 5 dias por falecimento de familiar próximo. Cônjuge, pais, filhos, irmãos. Situações da vida, né? Exato. Dias para comparecer na justiça, tipo num júri, ou para fazer prova de concurso. E além dessas faltas, com motivo específico, tem uma coisa interessante. O abono de falta. Abono? Como assim? O servidor pode ter até 6 faltas abonadas por ano, para tratar de interesse pessoal mesmo. Mas não é automático, tá? Precisa de autorização da chefia e não pode prejudicar o andamento do trabalho. Parece um sistema que tenta achar um equilíbrio, né? Entre a necessidade de ter o servidor ali trabalhando e o reconhecimento de que ele tem uma vida fora com outras necessidades, deveres. Exatamente essa a ideia. É uma tentativa de balancear as exigências da máquina pública com os direitos individuais do servidor. Claro que a gestão dessas ausências todas exige controle, comprovação, a administração tem que ficar de olho. Falamos da entrada, da rotina, mas e a avaliação do desempenho? Principalmente no comecinho da carreira, como funciona? Aí entra uma fase crucial, o estágio probatório.
Ah, o famoso estágio probatório. Esse mesmo. É um período hoje de 3 anos pela Constituição, mas a lei aqui ainda fala em até 2 anos. Enfim, é o período logo depois da nomeação por concurso, onde o servidor é avaliado na prática. Vão ver se ele tem aptidão e capacidade para o cargo mesmo. E o que eles avaliam? A lei define critérios bem claros: assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. São os pontos-chave. E quem faz essa avaliação? É só o chefe direto? Não. O processo é mais amplo. Envolve a chefia imediata, sim, mas também a chefia mediata, o nível acima, e um comitê técnico específico para isso. E o servidor pode se defender se a avaliação não for boa? Com certeza. Esse é um ponto fundamental. Antes de qualquer decisão de exonerar o servidor por não ter sido aprovado no estágio, ele tem direito à defesa. Se ele for aprovado no final desse período todo, aí sim, ele conquista a estabilidade. Estabilidade. Essa palavra é quase sinônimo de serviço público para muita gente. O que ela significa na prática, segundo essa lei aqui? Olha, a estabilidade é uma garantia muito forte de permanência no serviço público. Uma vez que o servidor adquire a estabilidade, ele só pode perder o cargo em situações bem específicas e que exigem um processo formal. Que situações? Basicamente, uma sentença de um juiz que não cabe mais recurso, o trânsito em julgado, ou através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, onde ele teve toda a chance de se defender, ou ainda por uma avaliação periódica de desempenho insuficiente, mas isso depende de outra lei complementar para regulamentar direitinho. E tem também a possibilidade de corte de gastos com o pessoal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aí já é outra história mais complexa. Então, o estágio probatório funciona como um filtro final, para ver se a pessoa se adapta e rende no cargo. Exato. E a estabilidade vem depois, como uma segurança contra demissão sem um motivo muito forte e comprovado. Exatamente essa lógica. A estabilidade serve para proteger o servidor de pressões políticas indevidas, por exemplo, e permitir que ele trabalhe com mais autonomia e imparcialidade. É uma característica bem marcante do regime estatutário, né? Embora, claro, sempre role um debate sobre se isso não engessa demais a gestão de pessoas no setor público hoje em dia. Entendi. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nos direitos. Remuneração. Como a lei organiza o pagamento do servidor? É simples. Simples não é bem a palavra. A lei faz uma distinção importante logo de cara. Tem o vencimento e tem a remuneração. Vencimento e remuneração. Qual a diferença? O vencimento é aquela retribuição básica fixada em lei para o cargo específico. É o salário base, digamos assim. Já a remuneração é o vencimento mais todas as vantagens que o servidor recebe, sejam elas permanentes ou temporárias. Ah, então a remuneração é o valor total que cai na conta. Geralmente sim, o bruto. E a lei garante uns princípios importantes aqui, como a irredutibilidade do vencimento não pode diminuir o valor base e a isonomia. Para trabalho igual, dentro do mesmo poder, o vencimento tem que ser igual. E também estabelece um teto, um valor máximo que ninguém pode ganhar, geralmente ligado ao salário de algum figurão, tipo o governador ou o desembargador. E essas vantagens que você mencionou, parece que tem um monte delas, né? Tem sim, a lei detalha bastante. Elas são divididas em categorias para organizar. Primeiro tem as indenizações. Indenizações? Tipo por acidente? Não nesse sentido. São valores para ressarcir o servidor por despesas que ele teve por causa do trabalho. Por exemplo, ajuda de custo se ele precisar se mudar para assumir o cargo, diárias para cobrir gastos com viagem a serviço, ou indenização de transporte se ele usar o próprio carro para fazer trabalho externo. Entendi. É para cobrir gasto extra. Isso. E o importante, essas indenizações não entram no cálculo para nada depois. Não incorporam no salário, para aposentadoria, por exemplo. Certo. E além das indenizações? Aí temos os auxílios financeiros. Como o nome diz, é uma ajuda em dinheiro para certas coisas. Tipo auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche para quem tem filho pequeno. Esses também não incorporam no vencimento. Ok. E depois?
Aí vem a categoria que costuma ser a mais recheada e complexa: as gratificações e os adicionais. Gratificações e adicionais. Que tipos existem? Me dá uns exemplos. Nossa, são vários. Tem gratificação se o servidor ocupa uma função de confiança ou um cargo em comissão. Tem adicionais se ele trabalha em condições ruins, insalubres, que fazem mal à saúde, perigosas, com risco de vida iminente, ou penosas, desgastantes de um jeito diferente. Tipo trabalhar com produto químico ou em local perigoso? Exato. Tem adicional por risco de vida específico. Tem um adicional por serviço extraordinário, que são as horas extras que falamos. Adicional noturno para quem trabalha à noite. Certo. E tem algum legado ao tempo de serviço ou ao desempenho? Tem sim, o adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio em muitos lugares, que vai aumentando o salário a cada 5 anos de serviço. E tem um interessante aqui no estado, o adicional de assiduidade. Adicional de assiduidade, por ser presente. Isso, é um bônus de 20% sobre o vencimento a cada 10 anos de serviço efetivo, sem muitas faltas. E claro, não podemos esquecer o adicional de férias, aquele 1/3 a mais no mês das férias, e o 13º vencimento. Uau, é uma estrutura bem cheia de detalhes. O que isso tudo revela sobre a lógica por trás de como se paga o servidor? Olha, revela uma tentativa de reconhecer e compensar muitas coisas diferentes. O desgaste ou o risco de certas funções, o tempo que a pessoa já dedicou ao serviço público, as despesas extras que o trabalho pode gerar, até mesmo a assiduidade, como a gente viu. Tenta cobrir várias situações. Exato, a complexidade vem daí, dessa tentativa de certa forma, individualizar a remuneração, de ajustar ao cargo, à situação, ao tempo de casa. E um ponto super relevante é que algumas dessas vantagens, tipo o adicional por tempo de serviço ou algumas gratificações específicas, podem ser levadas para a aposentadoria. Isso impacta muito a segurança financeira do servidor lá na frente. Falando em longo prazo e bem-estar, como ficam as férias e outras pausas no trabalho? Descanso é importante, né? Com certeza. O direito básico é de 30 dias de férias por ano, remuneradas com aquele terço a mais que falamos. Normal, como na CLT para a maioria. Isso. Mas tem uma regra especial para quem trabalha direto com raios-x ou substâncias radioativas. Para proteger a saúde, eles têm férias diferentes. 20 dias a cada semestre de trabalho. Faz sentido pela exposição. Pois é, e tem uma opção interessante ligada àquele adicional de assiduidade de 10 anos. O bônus por ser assíduo. Esse mesmo. Ao completar os 10 anos, o servidor pode escolher. Ou ele recebe o adicional em dinheiro, ou ele converte esse direito em 3 meses de férias-prêmio, um período de descanso mais longo. 3 meses de férias? Interessante! Além das férias normais e dessa férias-prêmio, a lei prevê outras licenças? Para outros motivos? Nossa, muitas! A lei cobre um leque bem amplo de situações que podem precisar que o servidor se afaste temporariamente. Tipo o quê? Tem as licenças de saúde, né, para tratar da própria saúde, com perícia médica, claro, ou para cuidar de algum familiar doente, cônjuge, filho, pai, mãe, irmão. Isso ajuda muito em momentos difíceis. Sem dúvida. Tem licença por acidente de trabalho ou doença profissional. Licença à gestante, de 120 dias. E para quem adota? Também tem licença. O tempo varia com a idade da criança. E para amamentar? Tem um intervalo especial durante a jornada para a amamentação, até o bebê completar 6 meses. E tem a licença paternidade, de 5 dias. Cobre bem essa parte pessoal e familiar. E outras situações, fora da família? Sim, tem mais. Tem licença para acompanhar o cônjuge, que também é servidor público e foi transferido para outro lugar. Licença para cumprir o serviço militar obrigatório. E para política, se o servidor quiser ser candidato? Tem licença para atividade política, sim. Durante a campanha eleitoral, por exemplo, ele pode se afastar. E tem uma licença para tratar de interesses particulares. Ah, tipo um ano sabático? Mais ou menos. É sem receber salário e tem um limite de tempo, acho que até 4 anos. E, por último, tem a licença para desempenho de mandato classista. Mandato classista, o que é isso? É quando o servidor é eleito para ser dirigente de sindicato da categoria dele. Ele pode se licenciar para se dedicar a isso. Caramba, é uma rede de proteção e direitos bem extensa, né? Isso deve dar um trabalho para administrar tudo. Com certeza. A administração pública precisa gerenciar todas essas ausências, garantir que o serviço não pare. Por isso que a maioria das licenças exige comprovação formal, sabe?
especialmente as de saúde, que sempre dependem de perícia médica oficial. É de novo aquele equilíbrio que falamos: garantir o direito do servidor, mas com controle para evitar abuso e manter a máquina funcionando. Vimos muitos direitos até agora, mas os deveres? O que a lei exige do servidor em termos de conduta, de comportamento? A lei é bem direta nisso. Ela lista um monte de deveres essenciais. Coisas como ser assíduo e pontual, claro, cumprir as ordens dos superiores, desde que não sejam ilegais, óbvio, ser leal à instituição onde trabalha, Leal. Como assim? no sentido de defender a instituição, não agir contra ela, zelar pelo patrimônio público, cuidar das coisas, guardar sigilo sobre assuntos do trabalho que não podem sair dali e tratar bem o público, com educação, com urbanidade. Ok, são deveres básicos de qualquer profissional, eu diria. Em grande parte, sim. E do outro lado da moeda vem uma lista também considerável de proibições, o que o servidor não pode fazer. E o que ele não pode? Me dá uns exemplos. Não pode se ausentar do serviço sem autorização, não pode usar recursos públicos, carro, telefone, material para coisa particular, não pode se recusar a atualizar os dados cadastrais dele, não pode tirar documento da repartição sem permissão. Coisas que parecem óbvias, mas precisam estar na lei. Precisam. E tem mais. Não pode pressionar ou aliciar colega subordinado para fazer algo por interesse político. Não pode receber propina, presente, vantagem indevida por causa do cargo. Não pode participar da gerência ou administração de empresa privada que tenha contrato com o estado onde ele trabalha. Essa é importante, para evitar conflito de interesse. Fundamental. E uma proibição muito relevante é de acumular cargos públicos recebendo salário pelos dois, exceto naqueles poucos casos que a própria Constituição permite, tipo 2 cargos de professor ou um de professor com outro técnico ou científico, se tiver compatibilidade de horário. Entendi. E se o servidor descumprir um desses deveres ou fizer algo que é proibido? O que acontece? Aí ele responde pelo ato, e pode responder em até 3 esferas diferentes: 3. Quais? cível, penal e administrativa. A cível é se ele causar algum prejuízo financeiro para o governo ou para outra pessoa por causa do erro dele. Aí ele pode ter que indenizar, pagar do bolso. A penal é se o que ele fez for considerado crime pela lei penal. Aí ele responde na justiça criminal. E a administrativa? É a que a própria lei do estatuto trata. Ele fica sujeito às penalidades disciplinares que a própria administração pública pode aplicar. E um ponto crucial: essas esferas são independentes. Como assim independentes? Quer dizer que o servidor pode, por exemplo, ser processado criminalmente e ser absolvido por falta de provas lá na justiça. Mas mesmo assim, ele pode ser punido administrativamente aqui dentro da administração se ficar comprovado que ele cometeu uma falta funcional prevista no estatuto. Uma coisa não anula a outra necessariamente. Nossa, que complexo! É um sistema que busca garantir a responsabilização por vários ângulos, então. Exatamente. A ideia é garantir a integridade, a probidade no serviço público. E falando nessa punição administrativa, quais são as sanções, as penalidades que a lei prevê? O leque vai desde as mais leves até as mais pesadas. Começa com a advertência. Tipo um puxão de orelha formal? É por aí. Pode ser verbal ou por escrito. Geralmente para faltas mais leves, um deslize pequeno. Depois vem a suspensão. Suspensão é ficar afastado. Isso. O servidor fica afastado do trabalho por um período, que pode ir até 90 dias. E o pior, durante a suspensão, ele não recebe salário. Aí já pesa mais. E depois da suspensão? Aí vem as penalidades mais graves, que são as que podem levar à perda do vínculo com o serviço público. Que seriam? A demissão, que é a perda do cargo efetivo mesmo. A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, que é para quem já não estava trabalhando, mas cometeu uma falta grave quando ainda estava na ativa. E a destituição de função de confiança ou de cargo em comissão, para quem ocupa essas posições de livre nomeação e comete uma falta grave. E quais tipos de faltas são tão graves assim para levar a uma demissão? A lei lista várias situações bem sérias. Por exemplo, cometer um crime contra a administração pública, corrupção, peculato, abandono de cargo. Abandonar o trabalho? A lei define isso como se ausentar de propósito por mais de 30 dias seguidos. Outra falta grave é a inassiduidade habitual. Faltar muito. Exatamente.
faltar 40 vezes sem justificativa durante um período de 12 meses. Improbidade administrativa, que é agir de forma desonesta. Corrupção, claro. Insubordinação grave em serviço. Ofender fisicamente um colega ou outra pessoa dentro da repartição. Enfim, são condutas que a lei considera totalmente incompatíveis com ser servidor público. Imagino que para aplicar uma pena dessas, como a demissão, o processo deve ser bem rigoroso, né? Não pode ser de qualquer jeito. De jeito nenhum. A lei detalha bem como tem que ser essa apuração. Para faltas mais leves, que talvez resultem só numa advertência ou suspensão pequena, pode ser feita uma sindicância, que é uma investigação mais simples e rápida. E para as mais graves? Para as infrações que podem levar a uma suspensão mais longa, acima de 30 dias, ou principalmente a demissão, aí é obrigatório abrir um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. PAD, eu já ouvi essa sigla. Como ele funciona? O PAD é bem mais formal e complexo. Ele é conduzido por uma comissão, geralmente formada por 3 servidores estáveis, para garantir a imparcialidade. E o mais importante de tudo, durante todo o PAD, o servidor que está sendo acusado tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Contraditório e ampla defesa? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele tem o direito de saber exatamente do que está sendo acusado, de ver as provas que existem contra ele, de apresentar as suas próprias provas, de chamar testemunhas para depor a favor dele, de ser interrogado pela comissão e de ter um defensor acompanhando tudo. Pode ser um advogado ou até outro servidor indicado para isso. Então ele tem chance de se defender mesmo. Total. É uma garantia constitucional, na verdade. O PAD tem fases bem definidas. O inquérito, que é a parte de investigar, ouvir testemunhas, coletar provas, interrogar o acusado, e depois o julgamento pela autoridade competente com base no relatório da comissão. E enquanto o PAD está rolando, o servidor continua trabalhando normalmente? Geralmente sim, mas tem uma exceção. Em alguns casos, se a autoridade achar que a presença do servidor ali no cargo pode atrapalhar a investigação, tipo ele pode sumir com provas, ameaçar testemunha, ela pode determinar o afastamento preventivo dele. Afastado antes de ser condenado? Sim, mas é preventivo, não é punição ainda. Dura no máximo 60 dias, podendo prorrogar por mais 60. E importante, durante esse afastamento, ele continua recebendo o salário normalmente. Ah, bom, menos mal. E mesmo depois que o PAD termina e uma decisão é tomada, ainda existe a chance de pedir a revisão do processo. Revisão. Mesmo depois de tudo acabado? Sim, se surgirem fatos novos, provas novas que não eram conhecidas na época e que possam inocentar o servidor ou mostrar que a pena aplicada foi injusta. O sistema tenta ser bem completo, tanto na hora de apurar a falta quanto na hora de garantir a defesa. Entendi. A lei trata também da organização dos servidores enquanto grupo? Tipo, sindicatos, negociações coletivas? Trata sim. Reconhece o direito à negociação coletiva. É um canal formal para que as entidades sindicais que representam os servidores possam discutir pautas de interesse da categoria diretamente com a administração pública. E como funciona essa negociação? A lei prevê até a figura de negociadores permanentes, tanto do lado dos sindicatos quanto do lado do governo, para conduzir essas conversas. E o resultado pode ser um acordo coletivo, definindo condições de trabalho, reajustes, etc. E o direito de formar sindicato ou fazer greve? Na livre associação sindical é garantida, claro. Isso inclui o direito de greve, embora a lei diga que ele precisa ser regulamentado por uma lei específica como manda a Constituição. Então, a greve é um direito, mas depende de outra lei para dizer como fazer. Exatamente. E a lei garante outras coisas para o sindicato e para os dirigentes. A inamovibilidade dos diretores, para não serem transferidos só para atrapalhar o sindicato. A licença para mandato classista, que já comentamos, para o dirigente se dedicar ao sindicato. E o direito do sindicato de ter a mensalidade dos sócios descontado direto na folha de pagamento, se o servidor autorizar, claro. São mecanismos para fortalecer a representação e a ação coletiva. Para a gente ir fechando, a lei prevê alguma situação em que o Estado possa contratar gente sem fazer concurso, mesmo que seja por pouco tempo? Uma exceção à regra? Prevê sim. Existe a figura da contratação temporária por excepcional interesse público. Excepcional interesse público. Parece algo bem específico. E só pode acontecer em situações muito pontuais e urgentes. A lei dá exemplos: calamidade pública, surtos de epidemia
ou para suprir uma necessidade temporária de pessoal que não dá para esperar um concurso inteiro acontecer, tipo um professor substituto por um tempo curto. Mas isso não vira uma porta dos fundos para burlar o concurso? Olha, a ideia não é essa, e a lei tenta colocar amarras para evitar abuso. É fundamental entender que essa contratação é uma exceção com regras bem estritas. Que regras? O prazo máximo do contrato é bem curto, só 6 meses e não pode prorrogar. Precisa de autorização específica para fazer a contratação e a mesma pessoa não pode ser recontratada logo em seguida para a mesma função. E os direitos de quem é contratado assim? São os mesmos do servidor concursado? Não, são bem mais limitados. Eles têm deveres e proibições parecidos. Não podem fazer coisa errada, têm que ser assíduos, etc. Mas em termos de direitos, recebem só algumas licenças básicas, tipo saúde, gestante, paternidade e o 13º proporcional ao tempo que trabalharam. Não tem estabilidade, não tem progressão na carreira. Entendi. É um quebra-galho emergencial, então. Exato. A ideia é essa. Não é para precarizar o trabalho ou substituir o servidor concursado, mas sim para dar uma resposta rápida para demandas que são urgentes e muito pontuais, de forma controlada. Ufa! Foi uma viagem e tanto por essa lei, hein? Recapitulando rapidinho, a gente percorreu a Lei Complementar 46 do Espírito Santo, desde como se entra no serviço público, principalmente via concurso, passando pela rotina de trabalho, jornada, controle de ponto, pela estrutura de remuneração, que é bem complexa, com vencimento, indenizações, auxílios, gratificações adicionais. Nos vimos os vários direitos a férias, as muitas licenças para diversas situações da vida. Até chegar nos deveres, na ética esperada, nas proibições claras. E no regime disciplinar, que pode ir de uma advertência até a demissão, mas sempre com o direito à defesa no PAD. Vimos também o espaço para negociação coletiva e sindicatos e, por fim, as regras bem restritas para contratação temporária como exceção. Foi um panorama bem completo. No fundo, o que essa lei toda representa? Qual o significado dela? Olha, eu diria que ela representa a espinha dorsal da relação entre o Estado do Espírito Santo e os seus servidores civis. É um manual de instruções, né? Um conjunto detalhado de regras que busca, por um lado, estruturar essa relação, definir direitos e deveres claros. Organizar a casa. Isso. Organizar a casa, profissionalizar a administração, garantir que os serviços públicos continuem funcionando e, por outro lado, busca oferecer segurança e garantias para o servidor, mas também mecanismos de controle e de responsabilização, caso ele não cumpra as regras. É um documento essencial para a organização e para a estabilidade da gestão pública lá no Estado. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouviu, né? Esse estatuto todo, com essa ênfase forte na estabilidade, nos direitos bem detalhados, mas também nos deveres e num controle disciplinar rigoroso que a gente viu, ele estabelece um modelo de trabalho bem específico, bem definido. Sem dúvida. Como será que esse modelo, que muitas vezes foi criado num outro contexto histórico, conversa com o mundo do trabalho de hoje? Um mundo onde, fora do setor público, a gente vê relações cada vez mais flexíveis, mais dinâmicas, talvez com menos segurança, mas também com menos amarras. Como essa estrutura toda da lei influencia a imagem e a atratividade da carreira pública hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Uma ótima pergunta para fechar. E com isso a gente encerra essa nossa análise da Lei Complementar 46 do Espírito Santo. Esperamos que a conversa tenha ajudado a clarear um pouco as regras desse universo do serviço público estadual. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.